Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Então eu quero deixar para você hoje a mensagem de ânimo, força e pedir a você para buscar no Senhor intrepidez, ousadia, para perseverar. Continue orando, continue buscando, continue acreditando que o Senhor é fiel na tua vida, porque Ele, a seu tempo, se levantará ao seu favor e Ele te trará o socorro, o escape, a solução, o consolo, o conserto. Ele lhe mostrará o caminho aplanado para o qual você deve andar. Creia, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é fiel na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar a leitura e a meditação na palavra do nosso Deus, eu quero te pedir algo nesta manhã. Deixe o seu like é muito importante. Nos ajude a propagar o evangelho da salvação. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o evangelho da salvação, porque o objetivo e o propósito desse canal é fazer o ID do Senhor. A palavra diz: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o intuito. Fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido em todos os lugares, para que aquele que seja impactado pela palavra do Senhor através do Espírito Santo seja transformado para a glória de nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos meditar mais um pouquinho hoje na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 17, primeiro versículo a seguir, que diz assim: Disse mais Aitófel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei. E fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. E farei tomar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e os olhos de todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Usai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Usai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitófel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Usai a Absalão: O conselho de Aitófel deu desta vez não é bom. Disse mais Usai: Bem conheces tu a teu pai e os seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio, alguns dentre eles, cada um que o ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele, de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-los-emos até o ribeiro, até que não se ache ali uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Usai,
o arquita, do que o conselho de Aitófel. Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitófel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitófel a Absalão e aos anciões de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse. E eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. Tomou a mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão de descascado sobre ele. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. Sucedeu que depois que se retiraram Aimás e Jonatas, saíam do poço, e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitófel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitófel que se não tinham seguido o seu conselho, abordou o jumento, levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial, e era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zuria, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Marqui, filho de Amiel, de Lobdebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo e cevada, farinha e grão torrado, e favas e lentilhas e também torradas, e mel e manteiga, ovelhas, queijos, vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é muito rico, mas eu quero meditar com você sobre a estratégia de Deus de dar o escape. Se você voltar à leitura e tornar a ler, você vai perceber que os homens de Davi que ficaram para ouvir o que estava acontecendo, para que Davi tivesse como se defender, essa passagem conta quando o filho de Davi, Absalão, se levanta contra o pai e Davi tem que sair fugido. Davi deixa estrategicamente alguns homens para trás para que ele pudesse se prevenir dos ataques de Absalão. Esses dois sacerdotes que voltaram para trazer notícias a Davi, eles ficam, recebem a notícia de como será o ataque de Absalão, vai levar a mensagem para Davi, mas eles são vistos e eles precisam se esconder. E o interessante é que o lugar aonde Deus os esconde, eles têm que descer literalmente no poço, aonde havia água e lama. Eles não ficaram em lugar confortável para poder pelejar contra aquele mal que se levantou contra o rei Davi. Muitas das vezes, querido, para que Deus nos esconda, para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja, Ele tem que nos levar ao fundo do poço, para que nós possamos ser guardados e revestidos do poder de Deus, para que nós possamos estar prontos para a peleja. E muitas das vezes nós choramos
e não entendemos o porquê estamos no fundo do poço. O fundo do poço não é o fim. Às vezes o fundo do poço é um lugar onde Deus tem para nos esconder, para que nós possamos ter um fôlego, para que nós possamos sair depois seguros, para que nós possamos sair dali prontos para fazer o propósito que Deus colocou no nosso coração. Os 2 sacerdotes, eles estavam com Davi. Davi faz com que eles voltem para trás e esperem notícias para que Davi tivesse uma estratégia para se defender das armadilhas, daquilo que estava lhe sucedendo. Porque o seu filho levantara contra ele o seu calcanhar. E nesse momento da história, esses 2 moços esperam ali a resposta, recebem a resposta, vão trazer a mensagem para Davi, para que Davi se prepare para a guerra. E se você vê, o livramento de Deus para eles foi inusitado. Eles foram colocados dentro do poço. E a mulher, a dona da casa, ela coloca a tampa sobre o poço, fica escuro. E coloca sobre a tampa grãos, para que não levantasse suspeita para os soldados de Absalão. E eles passam por ali, perguntam para ela sobre eles, ela dá uma notícia falsa, eles vão atrás, não encontram, volta para trás, volta para Jerusalém. O tempo que eles ficaram no poço foi o tempo que os soldados chegaram, os soldados foram atrás deles, os soldados tiveram ali, entraram em concordância que eles já haviam ido embora, se evadido, voltam para Jerusalém, e quando eles saem daquele lugar e vão para Jerusalém, aí naquele momento eles podem sair do poço. Aí naquele momento eles vão dar continuidade ao propósito que Deus havia colocado no seu coração, para o qual Deus os havia levantado. E eles vão até Davi e trazem a notícia a Davi para que Davi se preparasse para o que estava por vir. E Davi também, com todo o povo, mesmo fugindo a pé e descalço. Nesse momento Deus levanta homens que preparam para ele e para todo o povo que com ele estava, comida, bebida e um lugar de descanso no meio do deserto. Não se preocupe com a luta que você está enfrentando. As batalhas, elas estão sucedendo, as coisas ruins estão acontecendo, mas Deus sempre tem alguém para estender a mão, para nos ajudar a orar, a ter fé, a perseverar, para estar conosco nos momentos mais angustiantes da nossa vida, porque Deus é fiel, querido, e Ele conhece a nossa força, Ele esquadrinha o nosso coração, então Ele prepara para nós, no meio do deserto, o alimento, a bebida, a água, para que nós estejamos ali preparados para os acontecimentos que vão suceder. Então Deus nunca nos deixa desamparado. Ele sempre tem uma estratégia, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem uma solução, Ele sempre aplana a estrada pela qual nós vamos passar. Nós precisamos confiar no Senhor, que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, às situações cansativas, às situações desesperadoras, nós temos que olhar para o alto, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para o nosso Redentor, para o nosso Salvador e confiar no Senhor e buscar nele a força, e buscar nele a salvação, e buscar nele a direção e crer que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Os nossos olhos, querido, não tem que estar nas circunstâncias. Nós não temos que olhar o nosso momento. Nós temos que olhar que o Senhor é quem nos ampara, que o Senhor é quem nos socorre, que o Senhor é quem direciona a nossa vida no nosso caminhar, que o Senhor está conosco em todo o tempo e que tudo para Ele é possível. Quem crer no Senhor e acredita na sua palavra e confia no seu poder e permanece firme, mesmo em meio à tempestade, sabe que Ele vai nos dar a vitória no tempo determinado. Mas a nossa mão tem que estar estendida para o Senhor. Os nossos olhos têm que estar voltados para os céus. E o nosso coração tem que estar cheio do poder e da palavra do Senhor, para que nós possamos perseverar em todo o tempo. Que essa palavra fale ao teu coração, que ela seja a resposta de Deus para a sua vida. Que Deus possa lhe dar aí o escape em meio à tribulação, a solução em meio ao problema, a força em meio à sua fraqueza. Que se você possa confiar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, porque Ele é fiel e justo. Amém? Fica na graça e na paz e que o Senhor possa continuar falando com você. Medite nessa palavra. Deixe que Deus fale ao teu coração no dia de hoje e seja você uma bênção. E não se esqueça, Jesus te ama. Compartilhe, deixe seu like e você se inscreva para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Jesus te ama.